Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula gravada. Um bom dia especial para os alunos que estão aqui ao vivo comigo. Pessoal da turma do segundo A, segundo C. Isso, Ícaro. O máximo da CAN é 2,5. Quem viu lá na CAN que tirou menos de 2,5 é porque não bateu a meta dessa unidade, né? Então, é porque não bateu a meta. Já tem mais gente ali que já bateu o sininho do 100% na CAN, certo? Depois eu mando a lista do pessoal que está com 100%, mas não aumentou tanto assim, não. Mas já teve gente lá no primeiro A que bateu 100%, já garantiu aí 2,5 de recuperação em todas as unidades. Não está aqui, mas se assistir essa aula ao vivo, eu quero parabenizar o nosso querido colega Eric também, Eric Wilton, do primeiro ano, do segundo ano A, também tá aí conseguindo bater as metas, né? Marivan, que já chegou no 100%, Marivan chegou no 100%, garantiu toda a nota. E é assim, gente, que a gente vai continuando, né? Então, essa semana estamos em fechamento de notas, fechamento de unidade. Hoje, segunda-feira, dia 28, é o prazo final para a segunda chamada. Não dá para esperar mais, não dá. Ah, só um momentinho. Deixa eu corrigir um negócio aqui. Pronto. Mandei uma mensagem errada. Fui mandar uma mensagem para você, José Carlos, aí eu acabei mandando para o pessoal lá do GV. Oi, Jesus. Ai, meu Deus, tô ficando maluco já. Enfim, gente, você vê, todo mundo tá ficando maluco. Sim, Ícaro, hoje a gente tem muito conteúdo, e aí, se ficar muito grande, o que eu faço é eu paro ao vivo e gravo, né? Depois eu queria a opinião de vocês. Se a gente está fazendo as aulas às 8, vocês terminam com o Luciano? Não, vocês não terminam com o Luciano antes, não. Eu queria saber se vocês preferem aula mais cedo ou se 8 horas está bom. Mais tarde eu não aceito a opção, não, porque nem tem como. Mas se vocês quiserem mais cedo, a gente pode começar a fazer mais cedo as aulas também, viu? Aí vocês deixem aí no chat a opinião de vocês, lembrando que o chat não aparece na gravação, ok? Mais cedo não, né? Ah, sim, Luiz Henrique está aqui também. Luiz, cadê Luiz? Sumiu, meu Deus. Deixa Luiz Henrique, deixa ele voltar que eu converso com ele. Então, gente, vou apresentar nossa tela aqui, tá bom? Para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje, muito conteúdo falando sobre... Hoje nós vamos falar sobre o vértice da equação, que eu não falei na última aula, perdão. E vamos falar sobre fatoração de números que não são trinômios do quadrado perfeito, ok? Então, preparem-se, segurem-se nas cadeiras aí, dúvidas, vão pelo chat, tá? Eu acho que deixa eu dar um zoom aqui para ficar um zoom bom para vocês. Pronto, agora todo mundo enxerga, até daltônico. Daltônico não, até míope. Até míope enxerga. Então, vamos lá, meus amores. Ponto de máximo ou mínimo de uma equação. Bem, a parábola, deixa eu descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês. A parábola, que é a equação de segundo grau, ela tem dois tipos, né? Tem a parábola com a concavidade para cima, que a gente chama de sorrisão, e a parábola com a concavidade para baixo, que é a tristeza. Por que a gente fala que existem pontos de máximo ou mínimo? Uma equação, ela tem ou máximo ou mínimo. Ela não tem um ponto exclusivo de máximo e um ponto exclusivo de mínimo. A equação de segundo grau, não tem, tá certo? A de terceira tem, mas a gente não vai falar sobre ela, ok? A terceira tem ou é a de quarto? A de quarto grau, deixa eu ver. A de terceira tem um de máximo e de mínimo. Mas, enfim, o que acontece, gente? Quando a equação ela tem a concavidade para cima, que nós já descobrimos na outra aula, que é quando o coeficiente A, né, da equação de segundo grau, nesse caso aqui, ó, é o 3, tá certo? Nós chamamos esse coeficiente A de coeficiente principal da equação de segundo grau, tá certo? Ele vai ser aquele que delimita qual vai ser
sinal, né, para onde a concavidade da parábola vai estar apontando. Certo? Então, é o coeficiente principal. Quando o coeficiente A ele é positivo, quando o coeficiente A, no caso aqui 3, ele é positivo, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima, ok? Quando ele é negativo, aí a gente tem aqui, ó, no caso, o -2, né? Então, quando o coeficiente é negativo, a concavidade é voltada para baixo. E essa relação de máxima e de mínima, por quê, gente? Ó, com a equação, a gente chama de equação positiva, né? A concavidade voltada para cima. Você vê que ela começa lá em cima. Ela é infinita, viu, gente? Só o gráfico que não é. Mas só aqui que não dá para mostrar, mas ela é infinita. Ela vem lá de cima, infinitamente lá em cima, vem descendo, 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 descendo. Toca aqui o ponto de mínimo. Esse aqui será o ponto de mínimo dela. E aí ela sobe, 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 sobe infinitamente. Então, por isso que quando a equação é positiva, nós vamos ter um ponto de mínimo. E quando a equação ela é negativa, a concavidade da parábola voltada para baixo, a gente vai ter um ponto de máximo, porque ela começa lá embaixo, lá na parte mais negativa possível, lá no fundo do poço, e aí ela sobe, 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 toca um ponto de máximo e depois desce, 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 desce. Ok? Então, aí eis a questão da nossa equação. Deixa eu ver quem chegou depois. David, Cláudio, bom dia. Então, gente, é por isso que a concavidade, a parábola negativa, concavidade para baixo, ponto de máximo. Então, olha que interessante. Negativo, ponto de máximo. Positivo, ponto de mínimo. Tá bom? Então, é essa a diferença para vocês conseguirem entender quando é máximo e quando é mínimo. Agora, o cálculo é o mesmo, tá bom? Se a gente observar aqui essa equação, esse gráfico, nós já podemos até dizer que o ponto de aqui, que o ponto de mínimo dessa equação vai ser aqui na coordenada -1 e 1, certo? Porque o ponto está bem aqui, ó. Então, a coordenada deste ponto de mínimo, perdão, de mínimo dessa equação, ele será -1 e 1. É onde essa equação vai ficar menor, o valor será menor, tá bom? Eu estou usando os mesmos gráficos da semana passada, para a gente economizar tempo, né? Então, bora lá, vamos fazer esse cálculo para descobrir o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Então, como é um ponto dentro do plano cartesiano, ele tem duas coordenadas, né? Então, aqui, ó, relacionado diretamente ao valor de delta. A coordenada aqui, ó, é x vértice, y vértice. Então, x vértice vai ser aqui -1, né? Então, x vértice é menos b sobre 2a. E y vértice é menos delta sobre 2a. E aí a gente vai fazer o cálculo de cada um deles dentro dessa equação para ver se realmente vai dar -1 e 1, tá bom? Então, vamos lá. Dúvida, gente, por favor, coloque no nosso chat. Luiz Henrique voltou aí. Luiz Henrique, você não fez a terceira avaliação, viu, meu filho? Você tem até hoje para fazer a terceira avaliação da segunda unidade, viu? Eu abri aqui, acabei de abrir a avaliação, certo? Então, hoje é a lanterna dos afogados, é o dia dos atrasados do Enem, é seu momento de brilhar, viu? Mas não faz agora, não. Espera a aula acabar. Ok, gente. Então, essa equação aqui, ó, nós temos essa equação, que é da parábola 3x ao quadrado mais 6x mais 4. Ok? Pronto. E x vértice é menos b sobre 2a. Pronto. E aí a gente vai só substituir x vértice. Depois eu coloco x vértice. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Menos b. Quem é b? b é 6, né? Então, vai ficar -6 sobre 2 vezes A. Quem é A? A é -3. Certo?
Só um momentinho aqui. Será que eu digitei o negócio da parábola errado? Ah, não, gente. Esse aqui é 2 pontos. Perdão. Então, o vértice é 3. O coeficiente A é 3, gente. Perdão, perdão. Pronto. Então, tudo certinho aqui, por enquanto. Então, vamos lá, continuando. Então, menos 6 dividido 2 vezes 3, 6. E menos 6 dividido por 6, gente, vai ser menos 1. Então, x vértice é igual a menos 1, tá bom? Então, ó, bateu aqui com o gráfico. E o correto é que esteja de acordo com o gráfico mesmo, né? Então, a gente achou aqui o x vértice. Vamos encontrar o y vértice agora, tudo bem? Então, y vértice é menos delta dividido por 4a. E aí, gente, vamos lá. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Sobre, e aqui a gente vai colocar o 4a. Então, a gente vai calcular delta aqui dentro mesmo do nosso cálculo, certo? Então, vamos abrir este cálculo aqui. Por que que eu coloquei o sinal de menos fora do parêntese, gente? Porque se é menos delta, então é menos o resultado disso tudo aqui. Oi, Luiz. Diga. Digite aí. Viu? Então vamos lá. Menos. No lugar de B, a gente vai colocar o 6, né? O coeficiente B é 6. 6 ao quadrado. Que atividade? Calma aí que a gente conversa, viu? Agora sim, gente, vocês têm que ter um cuidado em relação a. Porque muita gente está respondendo as atividades, só que aparece nas recomendações, não, nas notificações. O Clécio, tem hora que ele é um pouco sacana, tem hora que ele não mostra as notificações, ele só mostra quando estiver perto de vencer. Aí vocês têm que ter esse cuidado de não fazer as coisas só como notificação. Abra o Classroom de matemática e observe, viu, direitinho as coisas para vocês verem se tem alguma atividade que está passando desapercebida aqui. Que nem aqui, eu estou abrindo aqui, ó, segundo B. Tá aparecendo, Luiz, é vértices das funções e treino de alguma coisa. É porque nem sempre eu coloco o nome atividade antes. Então, tem coisas que vocês têm que observar direitinho os nomes. Mas qualquer coisa, você me manda uma mensagem no privado que eu posso mandar o link da atividade para você, tá certo? Aí eu posso mandar o link de boa. Não, filho, você já fez a atividade da semana passada? Semana passada foi vértice das funções e treino para completar quadrados. Fez? Pronto, depois você conversa comigo no privado o que não está aparecendo. A avaliativa, isso daí foi na última semana de aula da, da segunda unidade. Aí você tem que ir lá na semana 7, viu? Isso não foi da semana passada, não. Pronto, aí depois a gente vê. Você me manda a mensagem que eu te mando o link. Viu? Pronto, continuando aqui, gente. Então, a gente estava calculando o delta. Menos 6, menos, abre parênteses, 6 ao quadrado, menos 4, AC. 4 vezes 3, que é o coeficiente A, vezes 4 de novo, que é o coeficiente C. Dividido por 4 vezes A é 3. Pronto. Então, vai ficar um cálculo enorme, talvez, mas a gente resolve aos pouquinhos. Então, menos 3 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 4 é 48. 4 vezes 3 aqui embaixo é 12 também. Vou continuar o cálculo aqui embaixo, ok, gente? Então, y vértice igual. Então,
36 menos 48 dá menos 12. Aí que vocês precisam ter uma atenção. Delta aqui, ó, o resultado disso aqui foi negativo. Isso indica que não tem raiz, mas não influencia o nosso vértice, tá bom? Existem pontos de máximo e pontos de mínimo, mesmo que delta dê zero, mesmo que delta seja negativo, não tem problema, tá? Delta negativo só atrapalha a gente na hora de achar raízes, ok? Só raízes. Agora, vértice sempre tem. A parábola sempre terá um vértice, tá bom? Não tem como a equação de segundo grau não ter vértice. Então, aqui, ó, menos 12 dividido por 12. Por que esse menos fora e o menos dentro, gente? Porque o resultado aqui, ó, foi negativo. E estava dentro do parêntese. Fora do parêntese já tinha um sinal de negativo esperando, ok? Então, essa questão com sinais, vocês têm que ser bem cuidadosos, tá bom? Bem cuidadosos mesmo. Então, continuando aqui, menos com menos ficou mais, 12 dividido por 12 vai ficar 1. Então, o y vértice será igual a 1. E beleza, gente. Então, podemos dizer, ó, que as coordenadas aqui, ó, x vértice, y vértice, será igual ao ponto menos 1, 1. Lembrando que a coordenada de x deve sempre aparecer primeiro, tá bom? X deve sempre aparecer primeiro. Pronto, encontramos o vértice da equação. Outra coisa que o vértice... Vértice tem acento, não? Ué. Ah, tá. Outra coisa que o vértice determina também é o que a gente chama de eixo de simetria da parábola. Como assim? Só que eu esqueci de colocar, mas depois eu vou colocar no texto. Ah, eu fiquei devendo o resumo da semana passada, não foi? Tinham me pedido. Eu acabei fazendo, enviei para o pessoal do pessoal que não tem conectividade, esqueci de mandar para vocês. Vou ver se eu mando essa semana. A parábola, gente, o vértice da parábola é exatamente o lugar, o momento em que a parábola é dividida ao meio. Então, aqui, ó, nesse vértice, nesse ponto aqui, é o ponto onde a parábola pode ser cortada por uma coisa que a gente chama de o eixo de simetria. Então, aqui, ó, podemos dizer que o eixo de simetria passa em x igual a menos 1. Então, quando x igual a menos 1, pode passar uma reta ali, ó, que a gente vai ter o eixo de simetria. Então, a função, a equação, ela vai ser igual daqui, tanto na direita quanto na esquerda. Então, ela vai ser igual, tá bom? Então, é o eixo de simetria cortar a função ao meio, tá bom? Então, isso aqui é o vértice. Espero que tenha ficado um pouco claro. Vou repetir, vou fazer mais alguns exemplos para depois a gente ir para a fatoração, ok? Então, caminhe comigo aqui. Vamos para o exemplo 2. Por que o exemplo 2 é seu? Tu era para ficar aqui, já acho. Então, o exemplo, agora sim, vamos para o caso 2. Então, no caso 2, a gente tem de novo, pessoal, uma outra equação. Aqui já é a equação da... Também faz equação da semana passada, tá bom? E aqui a gente tem a equação 3 quartos. Ó, coloquei fração aqui para ferrar nossa cabecinha, tá? 3 quartos de 9x mais 27 é igual a zero, né? Aqui eu não preciso igualar a zero porque eu não estou procurando a raiz, tá certo? Então não tem problema, não preciso igualar a zero. Eu só precisaria igualar a zero se tivesse assim, igual a 9 depois. Mas aqui não. Ok. Então, observando essa equação aqui, nós vamos encontrar o nosso vértice, né? Então, o vértice
Eu hoje tá com um probleminha, tá tudo ficando maiúsculo, não entendo por quê. Então, encontrando o vértice. Então, começamos com x vértice. Começamos com x vértice, né? X vértice, então, gente, vai ser o ponto onde a parábola vai ser cortada ao meio. A olho nu, para nós, está parecendo que esse ponto é o -6, né? Porque o -6 aqui, ó, parece que vai tudo ficando igual, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok? Então, bora lá. Deixa eu pegar ali em cima já o negócio, trem pronto aqui. Então, x vértice é igual a -b sobre 2a. Quem é b? É 9, né, gente? É 9. Quem é a? É 3/4. Ah, Natan, mas lembra que você ensinou para a gente uma técnica para a gente matar a fração? Verdade, eu ensinei, vocês estão com boa memória. Porém, eu preciso ajudar vocês também a lembrar como lidar com esse tipo de frações, tá certo? Com esse tipo de contas que tem fração em cima, fração embaixo, não é uma fração dentro de outra. Então, isso aqui é bem tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos resolver aqui embaixo, viu, gente? 2, ele pode cancelar com esse 4 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, então fica 3 meios embaixo. Então, eu vou ficar com -9 sobre 3 meios. E aí, gente, quando eu tenho um número sendo dividido por uma fração, é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso. Então, se estava dividindo por 3 meios, agora eu vou multiplicar por 2 terços. Ok? Pronto. Continuando, 9 ele pode cancelar com esse 3 aqui, ó. -9 dividido por 3 dá -3. E 3 dividido por 3 dá 1. 2 dividido por 1 dá o próprio 2. Então, -3 vezes 2 dá -6. Então, x vértice. X vértice é o que, Natan? É o ponto, é uma das coordenadas do vértice da equação. E o x vértice é exatamente por onde a reta do eixo de simetria passa. Então, você pode passar uma reta aqui, ó, quando o x é -6, de -6 para cima, corta o -6, tanto em cima quanto embaixo, e você vai conseguir dividir essa parábola ao meio. Ok? E agora a gente vai pegar o y vértice para descobrir a outra coordenada. A olho nu, parece que é 0 essa coordenada, não é, gente? Olha que legal. Porque está batendo, ó, a nossa parábola, ela bate aqui no eixo x e sobe. Então, a olho nu, parece de fato que o y vai dar 0. E, na verdade, vai dar porque isso daí é os gráficos que a gente usou na equação passada, né? Então, nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha. Menos delta. Quem é delta, gente? Aí eu já vou colocar aqui a fórmula junto, né? B ao quadrado menos 4AC. Ok? E aí a gente vai só substituindo. Coloca o menos, abre parênteses, isso aqui é importante, tá bom? Para não errar. E vamos olhar para essa equação aqui. Então vai ser b ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado. Natan, não é mais fácil, pelo amor de Deus, a gente multiplicar essa função toda por 4 para eliminar essa fração? É, gente, mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês como lidar com frações dentro de outra fração, tá bom? Mas você pode aí seguir o caminho mais fácil, sem problema nenhum, tá bom? Então, 4b ao quadrado menos 4ac. O a é 3/4. Então, 3/4 vezes 27. Ok? Pronto. Sobre 4a, então, 4 vezes 3/4. Ok. Então, gente, o que é que vai acontecer aqui? Ó, aqui até que não vai ser difícil, não. O 4, ele cancela com o 4 aqui, tá bom? Então, eles se cancelam.
A mesma coisa vai acontecer com esse 4 aqui. Também vão se cancelar. Por que está cancelando, gente? Um está multiplicando, o outro está dividindo. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 4 é 3, perdão. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 4 é 3. Então, não vai alterar. Se eu estou ao mesmo tempo multiplicando e dividindo pelo mesmo número, só corta. Simplifica, né? Simplifica a vida. Então, vamos lá. Menos, abre parênteses. 9 ao quadrado é 81. Menos, o 4 cancela com o 4 aqui. Eu vou ficar com 1 vezes 3 vezes 27 sobre 3. Ok? Vamos continuar essa conta aqui embaixo. Menos, deixa eu, fração, menos, abre parênteses, 81. O que é que vai acontecer, gente? Ó, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 27 é 81. Então, vai ficar menos 81 dividido por 3. E 81 de menos 81 dá 0. Então, vou ficar com menos 0, que não existe menos 0, né? Esse sinal a gente pode tirar, dividido por 3. E a melhor coisa da vida é quando você não tem nada. Porque quando você não tem nada, você pode dividir com todo mundo e ninguém fica triste. Porque eu tô com nada, eu vou dividir para 3 pessoas. Fica cada um com nada. Pronto. Então, uma coisa que dá para você dividir com todo mundo é seu nada, gente. Filosofia hoje, né? É y vértice. Pronto. Y vértice é igual a 0. Então, gente, o que a gente sabe? Quando o delta é igual a 0, quer dizer que o vértice vai ser também a única raiz da equação. Então, isso só acontece aqui, ó, só acontece nesse momento. Então, quando delta... Cadê um delta, gente? Aqui. Então, quando delta é igual a 0, ele será o vértice da equação será também sua única, lembrando aqui, única raiz. Justamente porque a equação ela bate no eixo x aqui, ó, em menos 6 e 0, e sobe. Então, aqui, gente, o vértice dessa equação, o vértice é igual a essas seguintes coordenadas, menos 6 e 0. Ok? Então, esse aqui é o vértice da nossa equação. Essa situação só acontece porque delta ficou igual a 0. Ó, o valor de delta aqui foi igual a 0. Então, quando delta é igual a 0, só vai ter uma raiz, já vimos na semana passada, e além de ser a única raiz, também será o vértice da equação e o eixo de simetria, né? Então, o eixo de simetria dessa equação, ele passa aqui em menos 6, tá bom? Então, aqui em menos 6. É onde passa o eixo de simetria. Ô, Natan, só por curiosidade, onde seria o eixo de simetria da equação de primeiro grau, aquela que a gente estudou em linha reta? Seria a raiz, viu, gente? O eixo de simetria de uma equação de primeiro grau, né, com a função linear, ela é a única raiz da equação, viu? Ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui para o último exemplo, tá certo? Caso 3. Nesse caso aqui, gente, nós temos duas raízes, delta é positivo, então nós vamos descobrir só o vértice. Repara que o vértice aqui, ó, vai ser um número decimal, porque ele está um pouquinho antes ali, ó, do 0. Pode ser 1, o eixo x, né? Agora, o y vai ser 28, algo próximo de 28, algo assim. Mas vamos fazer o cálculo, né? Primeiro, a equação. A equação aqui, ó, é menos 2x ao quadrado. Então, o nosso vértice aqui, ó, gente, aqui o vértice menos 1 e 1 foi ponto de mínimo. Aqui o vértice menos 6 e 0 foi ponto de mínimo também. Já aqui o nosso vértice, que a gente não conhece ainda, será o ponto de máximo, certo? Continuando, então. Menos 2x ao quadrado, menos x, mais 28, igual a 0. Não precisa do igual a 0. Então, essa aqui é só a função.
Vamos lá. X vértice. Deixa eu pegar o x vértice, delta vértice aqui. Pronto. Tá muito rápida a explicação. Vocês estão com alguma dúvida? Se tiver, fale aí, tá? Eu não sei se no fundamental vocês estudaram essa questão de vértice da parábola. Se estudou, espero que lembrem, senão a gente está lembrando agora, né? Então, x vértice, ele é menos b sobre 2a, já está clássico isso, tá? Então, no lugar do b, eu coloco o menos 1. Repare aqui, ó, o b aqui não é zero, tem menos 1x. Então, no lugar do b, eu coloco menos 1. E aí, ó, vamos ter um número menos, perdão, nós vamos ter um sinal de negativo dentro e outro fora do parênteses, tá? Agora aqui, A é menos 2, então vezes menos 2. Pronto. O cálculo do x-vértice, claro, ele é mais fácil. Então aqui, sinal negativo dentro, negativo fora, vai ficar 1, e 2 vezes menos 2 vai ser menos 4. Certo? Nesse caso, então, x-vértice será igual a menos 1 quarto. Ok, gente? Menos 1 quarto. Faz sentido, porque ele está bem próximo aqui, ó, essa reta está indo de 0 até 2, de 2 em 2, tá? A graduação dessa reta. Então, realmente faz sentido. Você tem que observar se o seu resultado ele faz sentido com o gráfico também, tá bom? É importante. Pronto. X-vértice é menos 1 quarto, vamos ver delta vértice. Delta aqui, gente, com certeza vai ser positivo, porque essa equação tem duas raízes. Mas vamos fazer o cálculo dele. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre... Aí esse 4a, gente, lembrando, esse 4a é da função do vértice, viu? É para achar o vértice. Não confunda com o cálculo de x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. São cálculos diferentes, tá bom? Pronto. Então, na prova vai ter esse cálculo. Ô, gente, eu acredito que na prova vocês podem fazer com caderno, né? Vocês pegam um caderno, colocam as fórmulas e fazem, né? Não preciso colocar isso na prova. Talvez seja até mais fácil vocês fazerem assim. Deixa anotado as fórmulas que você vai precisar para fazer. Ok? Então, vamos lá. B, no lugar de B, é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 28. Pronto. Sobre 4 vezes menos 2. Então, vamos resolvendo isso aqui. Vocês estão quietinhos. Espero que esteja tranquilo para vocês até agora, viu? Deixa eu ver. Bom dia, Laida. Ela chegou depois aqui. Deixa eu ver só a situação aqui rapidinho. Laila, conversa comigo depois da avaliação, viu? Você tem duas avaliações que você não fez. Nem a avaliação 2, nem a 3. E hoje é o último dia da segunda chamada. Conversa comigo ao terminar a aula para eu liberar para você fazer, tá? Então, eu estou aproveitando. Só quem tá vendo essa aula ao vivo, quem está vendo essa aula na segunda-feira, tem esse direito, viu? Os demais que estão assistindo essa aula gravada, se você deixou para assistir minha aula na terça-feira, seu miserável, sem justificativa, se ferrou. Porque o prazo da segunda chamada era semana passada, certo? Eu estou estendendo para hoje, segunda-feira, apenas. E acabou. Bora lá. Continuando. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo, né, gente? Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E aqui, ó, menos 4 vezes menos 2 dá 8, certo? 8. E 8 vezes 28, né? Vamos fazer esse cálculo. 8 vezes 28. 8 vezes 8, 64. 4 vão 6. 8 vezes 2, 16. 16. Com 6, 22. Então, 224. Fecha parênteses. Certo? E aqui, 4 e menos 2 vai ficar menos 8.
Vamos continuar o nosso cálculo aqui embaixo. Então, menos 1 mais 224 é 225. Então, menos 225 menos 8, negativo tanto em cima quanto embaixo, né? Vai ficar positivo, que é igual a 225 oitavos, tá bom, gente? 225 oitavos. Pode deixar em fração assim, Natan? Pode. Se a questão não pedir um decimal, pode. Isso aqui, gente, se colocasse em número decimal, ia ficar aproximadamente, não aproximadamente não, exatamente 28,125. Então, vai ficar um pouquinho acima ali da linha do 28, ok? Então, não é só porque parece que está no 28 ali no nosso gráfico que é esse resultado, tá certo? Então, o nosso vértice será... Então, aí vai ser, nosso vértice vai ser menos 1/4 e 225 oitavos. Esse menos 1/4 aqui, você poderia também escrever como menos 0,25 e estaria tudo bem. Ok? Então, tanto faz esse como esse. Ambos são números racionais. Ok? Então, é isso aqui. O vértice é esse. E o eixo de simetria vai passar aqui em 0... Eita. Aqui em 0, ah, sim. A linha não queria vir, perdão. 0,25. Então, vai passar um pouquinho aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Pronto. Então, é aqui que divide a equação em duas partes iguais. Isso é o vértice, gente. Ok? Já tinham visto isto? Acharam difícil? Acharam fácil? Aí alguém fala, Natan, com a fórmula fica fácil. Aproveita esse período do remoto que vocês não precisam decorar a fórmula de nada nem ninguém, né? Espero... Gente, vocês estão vivos? Espero que tenham entendido, tá? Porque eu já vou para o próximo tema, tá ok? 40 minutos de aula, sim, eu vou até umas 9h30, pelo menos. Mas aí eu vou dividir essa gravação. Você que assistiu essa gravação, assista a próxima aula, por gentileza.